Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos ao vivo? Estão me escutando? Maravilha. Opa, olá, Jaqueline. Muito bom. O som tá bom? Fechei janela, né? Que essa vida de home office, de atividades, a gente tem que controlar muitos imprevistos. Tá ok o som? Boa tarde, Tati. Boa tarde, Carla. Vou dar até tchau pra Carla aqui. Vamos lá, dar tchau pra Carla. Boa tarde, Jaqueline. Vou até botar aqui pra gente deixar aqui embaixo o nosso tema, a nossa proposta. Ai, que bom, Carla. Vou botar aqui a nossa proposta. Então vamos lá. Já temos aí algumas pessoas entrando. Vamos dando oi, Herbele, Lola, Adriana. Bem, pessoal, por enquanto só nós meninas. Temos que ter mais gente, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar ler sem óculos, o que é uma tarefa muito difícil para mim, tá? Mas eu vou tentar, para que a gente tenha aí um momento essa tarde para nós, para a gente começar a pensar na gente. Oi, Ivanice, tudo bem? Como já vi que vocês são interativos, olá, Cássia, eu vou tentar fazer algo um pouco mais dinâmico, já que a nossa proposta hoje é como presentear a nossa saúde. Bem, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Mirna Passos, coordenadora do curso de gestão hospitalar da Unileia, e que está aqui nesse momento celebrando uma parceria com o Grupo Montreal, e por isso tem esse código de barra aqui em cima, que eu consegui colocar. Foi desafios tecnológicos, né? A gente vai aprendendo. Mas o que é esse QR Code aqui em cima? Para vocês acessarem um formulário de inscrição, porque nós vamos fazer um sorteio, presenteá-los, né? Tem uma surpresa aí para vocês. Na verdade, ao final da palestra vai haver esse sorteio, não sei se vai ser filmado, mas vai ser passado então a pessoa que vai ser presenteada aí com um bônus dentro dos nossos cursos e também um e-book que vocês vão poder baixar, né? E a gente quer celebrar da melhor forma possível essa parceria. Bem, como coordenadora do curso de gestão hospitalar e como uma formação na área da saúde e na área da gestão, esse é um tema que eu gosto muito de falar, e existe uma questão pessoal também que eu vou colocar para vocês. Bem, minha formação inicial é como fonoaudióloga. Trabalhei dentro de hospital, dentro de maternidade por quase 17 anos, mas a vida, paralelamente a isso, eu estava dentro de sala de aula, porque eu sempre gostei de ensinar, eu gosto de aprender e eu gosto de ensinar. Obrigada, Jaqueline. E esse é um prazer enorme poder fazer uma troca. O processo de aprendizagem, ele é uma troca constante. Todos os dias a gente tem algo a aprender. E todos os dias, o dia nos diz algo também, né? Que pode fazer a diferença. Nesse mês da saúde, e aí não sei, Carla, Braiane, quem puder me ajudar, vai me pontuando no tempo. Opa, minha luz aqui diminuiu, mas não vai atrapalhar, né? A gente tem aí um tempo pra gente conversar. Oba, chegaram meninos também, vamos falar porque é importante, né? Então, esse meu caminhar para a área da saúde, né, e depois para a área da gestão, me levou a muitas situações onde eu pude realmente pensar sobre a prevenção. Eu acredito desde a prevenção a partir da gestação, né? Dentro da maternidade, nós fazemos trabalhos incríveis e também ajudando esses bebês desde um primeiro momento.
Mas o nosso foco hoje é o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa, ele vem para nos trazer um alerta, tá? Legal, Briane, me lembra aí quando estiver quase acabando. Ele nos traz um alerta extremamente importante sobre o cuidado da mulher, sobre um dos cânceres que aparecem com uma grande frequência, mas que apesar dessa frequência, 95% dos casos tem cura com um diagnóstico precoce. E aí, esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Como trabalhar da melhor forma para prevenir e como trabalhar, né, da melhor forma para que a gente tenha um diagnóstico precoce, que a gente possa fazer o melhor. Alguém aqui já fez exames preventivos para o câncer de mama? Levanta a mão aí, quem já fez? Mãozinhas, quero mãozinhas. Ninguém fez? Boa, a gente vai falar do câncer de mama nos homens. Isso vou dizer para vocês. Eu só descobri que existia câncer de mama nos homens quando a minha mãe teve câncer de mama. E a médica sentou comigo e com o meu irmão e falou: vocês dois têm que se cuidar, né? Por isso eu falei que não é só a minha experiência profissional que me traz aqui para falar, é a experiência pessoal. Desde 2004 eu faço anualmente exame de câncer de mama. Na verdade, num primeiro momento, eu tive que fazer semestralmente. Ó, algumas mãozinhas levantadas. Legal, né? O diagnóstico precoce da minha mãe a ajudou em relação ao câncer de mama, mas depois, infelizmente, ela teve um outro sem ser relacionado à mama, né? Sem ser uma metástase, né? Um novo tumor primário que não teve uma evolução favorável. Mas durante todo o processo, a gente aprendeu muito. Pois é, Karina, a ultrassonografia mamária a gente pode fazer a qualquer momento. E a ultrassonografia é um dos exames mais tranquilos de se fazer e sem qualquer contraindicação, né? Porque a mamografia a gente tem uma radiação, né? Mas o ultrassom todos nós podemos fazer. Mas aí vamos voltar, né? Quando alguém falou do diagnóstico precoce e falar no câncer de mama também nos homens. É fato que quando a gente pensa no Outubro Rosa e a gente tenta se vestir de rosa, eu não tô em casa, gente, eu tô acampada aqui no meu pai. Então, as minhas roupas rosas que eu amo não estão aqui. Então, consegui um vinho, sentei até numa poltrona vinho, estamos ali no tom, né, pra gente poder comemorar, né? Mas a médica sentou e falou, virou pro meu irmão, falou: você tem que fazer uma avaliação. E aí a gente parou assim, mas homem? Sim, gente, o corpo do homem, o homem não desenvolve a mama como as mulheres, mas aquela região, ela precisa ter o seu devido cuidado. E quando a gente hoje pensa no como prevenir a nossa saúde, né, de como que a gente pode fazer o melhor por nós, isso serve para homens ou mulheres, né? A gente tem que parar para pensar o quanto que a gente está se dedicando a nós, né? Qual é o tempo que a gente se dedica? Eu peguei um dado que eu achei até interessante. O IBGE relata que as mulheres, elas dedicam ao longo da semana 18,5 horas semanais para cuidar do outro, para cuidar da casa, para cuidar da família. Ou seja, vamos botar 18 horas, né, ali ao longo da semana, boa parte ali do dia, 4 horas, 3 a 4 horas dia, ela dedica mais ao outro do que a ela. Não localizei um dado referente ao homem, né? Mas a gente sabe que hoje muita coisa mudou,
Hoje a gente tem uma série de dinâmicas que mudaram nas relações familiares, graças a Deus, e todos, homens, mulheres, né, participam muito mais. A indicação ou a solicitação vem do nosso desejo ou do médico que indica a avaliação, independente da idade? Então, Amanda, boa pergunta. A indicação, ela vai vir do médico, mas ele vai trabalhar com o parâmetro que você vai trazer, tá? Quando eu fiz a avaliação lá em 2004, eu não tinha 40 anos, tá? Eu tinha 30 e pouquinhos anos, né? E normalmente a indicação da mamografia, ela é em torno dos 40 anos. E mesmo com o autoexame, que eu sempre fiz e sempre apoiei as campanhas, eu não tinha nada palpável, né? Então não era uma preocupação. Quando a minha mãe foi diagnosticada, isso virou um sinal de alerta. Então, o fato de eu ter um histórico familiar me levou à minha primeira mamografia em 2004. E eu tenho vários nódulos. Vários nódulos que naquele momento eu fiz uma sequência de exames. A ultrassonografia foi junto, né? Veio depois a ressonância para complementar o diagnóstico. E a partir daí, né, a gente tem uma classificação dos nódulos, né, do BIRADS 1 a 5, né? O BIRADS 5 é quando você já faz a biópsia e você tem o diagnóstico. O BIRADS 1, você tem uma mama saudável, sem nada. Então, minha primeira mamografia, eu tinha um BIRADS 3, né? Pois é, Lola, você fez em função da sua tia. A gente tem um histórico familiar, a gente tem que comunicar isso ao nosso médico e isso vira um indicador. A partir dali, como eu tinha um BIRADS 3, e aí tem protocolos, né? Num primeiro momento, eu fiz de 6 em 6 meses até virar BIRADS 2. E aprendi muito sobre o câncer, né? Aprendi a lidar com o câncer, vi a cirurgia da minha mãe, vi a radioterapia que ela fez na época para o de mama, ela não precisou da químio, de novo são protocolos, né? E eu fazendo o meu acompanhamento. Quando num determinado momento você volta para o BIRADS 2, quer dizer, eu voltei para o 2, eu passei a fazer anualmente. Quando em 2017 eu tive um BIRADS 4, isso eu fazendo anualmente, tá? Se o médico nunca te pediu, Amanda, fica tranquila, né? Você não tem caso na família, você faz o autoexame, você vai faz o seu preventivo uma vez por ano, tá tranquilo. Alguém aqui faz ultrassom uma vez ao ano, mas nunca fiz mamografia e tem caso de câncer na família. Devo insistir? Pergunta delicada, né? Eu insistiria. Eu insistiria. E pode dizer, em cima das campanhas, em cima do histórico, né? É que ele deve estar muito tranquilo com o ultrassom. O ultrassom traz muitos resultados. Vocês terem uma ideia, quando em 2017 meu BIRADS mudou de classificação, o primeiro, eu fiz a ultrassonografia primeiro para depois ir para a mamografia. Naquele momento, quando ela começou, porque a gente quando sabe do que está acontecendo, quando a gente está no meio, a própria forma como a pessoa começa a examinar, a gente já percebe que tem uma coisa diferente. E a minha pergunta para ela foi, mudou alguma coisa, aumentou o tamanho? Aí ela, por quê? Eu falei, não, porque eu tenho nódulo, aliás, dos dois lados, um maior do lado direito. E eu tô vendo que você tá insistindo numa posição, né? Ela falou, sim, aumentou. Eu gostaria de fazer uma ressonância. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Você me dá o laudo, eu vou no meu médico, ele pede. Aí ela falou, quando você fizer a mamografia, pede para me sinalizarem que eu vou olhar o exame. Fiz a mamografia, ela falou assim, não, quero biópsia.
Falei, não tem problema nenhum, me dá o laudo. Ela me deu o laudo no dia. Eu até trouxe aqui algumas informações de dados. Eu liguei pro meu médico, fui nele, ele me deu o pedido, eu fiz a biópsia, né? A biópsia não é uma coisa agradável, né? Mas ela é importante. O que é o mais importante, né? A gente ter conhecimento, né? A gente tendo informação, a gente faz muita diferença. A partir do momento que você já tem um médico acompanhando, que eu acho que é o caso da Amanda, ele tá fazendo ultrassom. Vamos lá, a gente tá falando de gestão, existe o custo, a mamografia é cara. E o ultrassom tá dando um bom parâmetro. O médico tá tranquilo. Alguns pedem como complemento o exame de sangue. Não sei se a Amanda já fez alguma vez o marcador. Eu faço o marcador, né? Para a gente perceber se há alteração. Assim como o homem faz marcador da próstata, né? A gente pode fazer o marcador também, que é o exame de sangue, né? E ele vai dizer se existe ali algum tipo de inflamação. É isso aí, juntas somos mais fortes, né? Então, a gente precisa começar a pensar na gente. A gente precisa parar, homem ou mulher. A gente trabalha muito, a gente está num mundo louco, cheio de metas, resultados, expectativas. E será que a gente realmente está parando para pensar na gente, né? Não é fácil. Nesse momento, eu posso dizer que a gente está num grupo, tem quase 30 pessoas. Em tese, somos todos aqui da Montreal, né? A gente está trabalhando. Somos privilegiados. Nós temos trabalho. A gente está vivendo num mundo, durante essa pandemia, que a gente é privilegiado de estar aqui trabalhando. Tem, Karina, tem exame, eu já vou falar do exame, tá? Então, muitas das vezes, dentro dessa loucura toda, apesar de muita coisa ter mudado no mundo, o tempo interno, o nosso corpo, né, as alterações, elas não sabem se está tendo pandemia ou não. As coisas vão acontecendo, a gente vai envelhecendo, né? O exame, ele é fundamental. E o mais engraçado disso tudo é que hoje, dia 8 de outubro, né, que é o dia que a gente agendou essa palestra, eu não tinha me tocado, que foi o dia que eu fiz todos os meus preventivos do ano, né? Eles eram para ter sido feitos antes, mas com a pandemia, né, tiveram algumas interrupções e eu fiz hoje. Olha que coincidência. Aliás, não existe coincidência, né? Existem acertos astrais para a gente poder discutir melhor. Alguém aqui, mãe fez biópsia há 2 anos, foi diagnóstico de 2 nódulos benignos. Podem virar malignos com o tempo? Provavelmente não, Nayara. A imagem é muito clara, né? Eu acredito que vocês vão ter uma palestra com uma médica e ela vai explicar o formato, o tipo, como o nódulo se apresenta, as extremidades, né? Quando o médico olha, o radiologista olha, ele já tem uma percepção que depois é complementada com a biópsia, né? Mas muito claro. E aí nessa percepção, quando eu falei que em 2017 eu tive que fazer biópsia, que eu quase pirei na batatinha, gente. Você vê a médica lá, fazendo, né? Acompanhando lá, eram 13 anos de acompanhamento. Como é que tem alguma coisa diferente? E aí eu aprendi ainda mais, porque ainda brinquei com o médico, porque conversando muito, sempre, né, sobre a situação, o parecer do médico é fundamental, gente. A gente ter um médico que nos acompanhe, que conheça a nossa história, é fundamental. Tanto que na hora, por telefone, ele me deu uma acalmada. Ele falou, Mirna, olha só, você sempre teve esse nódulo. Se ela tá mostrando, e a gente tá vendo aqui na imagem, que é o mesmo, ele existe aí há 13 anos. Ou tem algo dentro dele que está surgindo, mas muito devagar, ou te engorda, emagrece, né? Isso também tem isso.
quando eu emagreci, agora engordei de novo, nessa vida de engordar e emagrecer, a gente vai falar desses cuidados, ele ficou mais nítido, ele apareceu melhor. Então, a gordura também não tinha ajudado ele a se manifestar, né? Não a se manifestar, ele estava lá, todo mundo via, mas ele apareceu ser maior. E aí eu tive que fazer a biópsia, né? Nada agradável esse exame, né? Mas não dá para ter medo, tem que encarar. Por conta lá daquele dado básico estatístico da prevenção. 95% tem cura com diagnóstico precoce, né? Então, será que a gente está preparado para se cuidar? Todo mundo aqui tem uma história. Volta e meia nas redes sociais, a gente vê as pessoas falando, né? Se você conhece alguém, se você tem uma história, né? Vamos postar, vamos discutir. O mundo, a sociedade que a gente vive hoje é a sociedade da informação. O que não nos falta é informação, né? Então, o que nós mulheres normalmente fazemos? Alguém falou aqui dos homens, mas eu vou focar nas mulheres e trazer também informação dos homens. As mulheres têm um perfil de se cuidar um pouco mais do que o dos homens. Normalmente, ela faz o preventivo dela anualmente com o seu ginecologista. No meu caso, o meu ginecologista é mastologista, por conta do meu histórico, né? Então, me senti mais confortável de ser acompanhada por alguém que tem um olho, né, para um contexto, né, diferenciado. Ah, eu preciso ter um mastologista? Não. Você precisa ter um acompanhamento. A partir do momento que surge algo, você ter o olhar do especialista, ele é fundamental. Então, aqui, algumas de vocês falaram que já fizeram a mamografia, né? E a mamografia, gente, a gente escuta várias coisas, né? Momento d'água. A gente escuta várias coisas. Quem já fez sabe que ele é desconfortável, mas ele não dói, né? Na verdade, mamas menores doem mais, tem um desconforto maior do que as mamas maiores, né? Por quê? É uma bandeja acrílica que vai ser colocada lá, prensada ali, para que seja analisada aquela imagem. Então, é um exame de imagem, onde a gente vai estar fazendo uma compressão, e essa compressão é o que leva ao desconforto, né? Desconforto maior, eu vou dizer para vocês por experiência aqui, não é um exame que a gente quer fazer. Não é um exame. Quando a gente faz um exame, é porque a gente está buscando algo. A gente não faz, tô a fim de fazer um exame hoje. Não, você tem um indicador, né? E você faz um indicador para um exame que pode ter um diagnóstico não favorável, não é confortável, né? Então, você se assusta, você tem medo, né? Tem pessoas que ficam muito agitadas, mas a dor, ela não existe. Existe o desconforto. É sério isso que eu tô falando para vocês, de experiência. Porque eu posso dizer ao longo desses anos todos que os momentos em que eu tava mais tensa foram os momentos que eu senti mais. Mas a máquina é exatamente a mesma, porque o médico me pede para fazer sempre no mesmo lugar, né? Então, eu tenho um histórico no mesmo lugar, o que facilita muito. Porque isso também é uma outra situação, tá? Você tem máquinas diferentes, isso não muda o diagnóstico, mas se você está sempre sendo vista pelo mesmo olhar, o mesmo tipo de foto, né, o mesmo tipo de imagem, você vai ter o mesmo parâmetro. Se uma vez você vai no lugar, outra vez... É igual você ir a restaurante e vai pedir um estrogonofe. Cada lugar o estrogonofe é de um jeito. Tem o que tem champignon, que não tem champignon, que é feito com molho de tomate, que é feito com ketchup, né? Mas estrogonofe? Mães têm propostas diferentes, ingredientes diferentes. E as máquinas têm a mesma proposta, mas elas têm algumas pequenas variações. Então, se você puder sempre fazer no mesmo lugar, ótimo. Se não puder, também sem sofrimento, né? O importante é a gente fazer. Então,
É um exame que não tem preparo, na verdade o preparo é simples. A coisa que mais me incomoda na mamografia é no dia não poder usar desodorante, né? Porque parece que prejudica lá a hora de colocar e tudo mais, então você só usa depois. Depois que você entra, é super rápido, né? A não ser que ela queira tirar uma nova imagem, o que é desconfortante, né? Quando ela vira pra mim, volta aqui, vamos fazer uma outra imagem. Aí você fala, por quê? O que deu errado, né? E aí, gente, aqui a gente não tá num grupo de técnicos, né? Mas eu já brinquei em alguns lugares que eu gostaria de treinar esses técnicos. Eles lidam com situações que as pessoas estão ali angustiadas. E de repente, como eles abordam, a gente entra em pânico. Eu vou dizer que eu já entrei, né? Não numa mamografia, mas numa ressonância. E eu já estava fazendo pela segunda vez. Que aí também surgiu uma informação nova, não sei o quê, né? E eu fiz. É um exame que mexe com o nosso emocional. Mas, acima de tudo, é um exame que vai cuidar da gente. E a gente ter esse parâmetro é muito bom. E aí, eu não sei quem falou aqui da ultrassonografia. A ultrassonografia também é um exame muito interessante. Ele bate um medo enorme, Vanice. Até hoje, mesmo sabendo que pode estar tudo ok, o pânico bate. E é interessante porque a gente tem o período ideal de fazer o exame, né? Que é ali uma semana depois do término da menstruação. É a semana que o corpo está melhor responsivo. Mas eu vou dizer que eu já percebi, a vez que eu percebi melhor esse outro nó, o nó que é até da mão esquerda, foi um dia que eu estava extremamente relaxada. Eu não sei o que eu fui ajeitar o biquíni. Eu falei, opa, que é isso aqui? Né? E aí o médico brincou, porque aí eu liguei pra ele e falou, Mirna, você tem. A posição é essa. Você que nunca tinha sentido. Então, olha que doido. Mesmo fazendo autoexame, mesmo fazendo no período correto, mesmo sabendo que tinha ali, eu nunca tinha percebido, né? Mas no momento de total relaxamento, eu percebi. E por todas as consequências, a gente não pode deixar de fazer o acompanhamento. O primeiro acompanhamento é com o nosso ginecologista, né? Poxa, mas eu fui em dezembro, a gente ainda está em outubro, mas teve alguma mudança? Não. Se dezembro é a sua data de ir, faça. Mas teve uma mudança de coloração? Teve uma percepção no toque, como alguém coloca aqui, a Leide falou de se tocar, que é essencial. Sim. Teve uma mudança no formato do bico, teve uma coloração diferente. Sinal de alerta, gente. Sinal de alerta. É para ficar pirado? Não, não é para ficar pirado. É para se cuidar. A ideia aqui hoje é que a gente não tenha medo de discutir os cânceres de forma geral. Outro dia fiz uma pesquisa, né, do laço rosa. Mês que vem a gente tem o laço azul, a gente teve o laço amarelo, né? Cada mês, né? Aliás, o Ministério da Saúde tem campanhas diversas, mas ele tenta abordar da melhor forma tudo que a gente pode ajudar no diagnóstico. E qual é a melhor forma de diagnóstico? A gente se autoconhecer. Eu fico assustada quando eu converso com algumas pessoas e elas não percebem determinados parâmetros que acontecem com ela. Eu sei que comida me dá dor, porque eu tenho refluxo. Então, se eu tentar comer algo, por exemplo, uma pizza, cruel, né? Eu vou passar mal. Eu vou passar mal porque queima, gente, queima. Tem gente que determinado alimento dá dor de cabeça. Mas essas percepções são individuais. É esse o momento que a gente tem que se presentear. O que é o presentear? É se olhar, é se cuidar. Não é só marcar o ginecologista, né? E insistir no exame. Ele tem os protocolos, ele sabe se é importante ou não, né? Mas dar para ele as informações e seguir, né, uma proposta de vida que faça toda a diferença. Então, o ultrassom, ele não tem contraindicação,
ele pode ser realizado por todo mundo, não só depois da gravidez, como alguém relatou, mas também durante, se for necessário. Não existe preparo no caso da mama, né? Ele demora um pouco mais do que a mamografia, porque explora bem, né, com aquele transdutor. Não é dolorido, né? Eu diria que em alguns momentos o médico ou a médica pode fazer um pouco mais de força para alguma coisa que ele quer olhar melhor. De novo, desconforto, mas não tem dor a ultrassom. E normalmente é um exame que a gente recebe o resultado muito rápido, tá? Rápido porque não só os laboratórios passam, como na maioria das vezes o médico ali já te dá um parâmetro, ele já te dá um sinal de alerta. Eu sou muito brincalhona, eu tento brincar. Hoje foi desesperador, porque ter que ir num centro de diagnóstico de máscara, né? Todo mundo de máscara. E eu não sei o que eu fui falar, que eu fui tirar a máscara. Aí a pessoa, não, tudo fechado, não sei o que. Eu falei, tá, tudo bem, né? Mas a minha dúvida, eu falei assim, não, mas o que eu quero saber é se tem algum parâmetro diferente. Preciso correr para trazer o diagnóstico, para buscar o resultado? Aí ela riu, né? Ela falou, não, pode pegar na data prevista. E ela foi a mesma que há 3 anos atrás falou, se você puder levar para o seu médico hoje, eu gostaria. Então, claro que a gente não vai deixar louco o radiologista que está fazendo o exame na gente, mas a gente vai dar parâmetros. Um outro fator importante, se você tem qualquer exame anterior daquela mesma imagem, leve porque vai ajudar. Então, quando eu levei hoje, eu não só levei o do ano passado, mas eu levei a biópsia. Porque eu sei que a posição, o local, a imagem podem levar a possibilidades de discussão. Quando o médico tem o parâmetro anterior, ele consegue saber o que evoluiu, se cresceu, se não cresceu. E esse parâmetro é extremamente importante. Em alguns momentos, e aí também não é a gente que decide, é um protocolo, a gente vai precisar fazer uma ressonância. Aí eu vou dizer pra vocês que cada um tem um jeito, né? Eu não tenho fobia de ressonância, tá? De tubo, nada disso. E tem gente que tem. Quem tem deve ser um grande desconforto, porque a gente fica de bruços, porque a mama tem que ficar dentro de um espaço, né? Ela fica encaixada dentro de uma bobina lá específica, né? Aí você estica a mão, porque às vezes você vai precisar receber contraste, né? E é um exame relativamente desconfortável nesse sentido. Só que ele também vai dar vários parâmetros que vão auxiliar o médico no diagnóstico. Preparo normalmente simples, só que ele demora um pouco mais, principalmente se for necessário fazer o contraste, né? E normalmente o resultado aí leva em torno de 1 semana. Hoje, a gente já tem, além da mamografia tradicional, a gente tem a tomossíntese, que é uma mamografia em 3D. Nunca fiz, gente, e vou dizer, cada caso é um caso, né? Eu acho que como eu tenho vários parâmetros, o médico nunca me pediu o complemento da ultrassonografia com a mamografia, sempre foi de grande valor para ele. Mas é um exame que tem um preparo, é rápido porque ele basicamente é como a mamografia, né? E você vai ter o mesmo desconforto, porque tá lá na bandeja acrílica, a pressão. A diferença é como o sistema vai captar essa imagem, que o médico consegue ver, né, em qualquer posição aquela imagem. Normalmente também o resultado 4, 5 dias, isso depende muito do lugar, tá? Tô vendo que a Jaqueline falou do QR Code. Gente, não esquece, tá aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, aqui. É muito legal, tá? Vocês preencherem esse QR Code, que vocês vão receber e-books, né? Vocês têm aí alguns materiais. E, além da parceria que vocês têm com a Unileia, a possibilidade de ganhar aí o sorteio no final, que eu acredito que possa ser muito legal. Aí alguém me perguntou do exame de sangue, né? Existem 2 exames que podem ser feitos. Eu faço marcador. Eu faço marcador
por indicação, por história familiar, né? E esse marcador tá ali, ele se mantém ali na faixa dele, né? Isso é muito interessante, porque você fica muito tranquila e, gente, é muito doido, né? Porque conhecendo pessoas que fazem marcadores que não tem e que tem. Quando tem, não tem dúvida, não é aquele dado limítrofe, quando a gente tem anemia, que a mulher tem que estar ali entre, a partir de 36 de hematócrito, né? Então a gente está com 35,8. Tô com uma discreta anemia. Não é isso. Ou, né, tá, sei lá, acima. Não é isso. Tem lá um parâmetro, que não sei se de 12 a 30, sei lá, 25, não vou lembrar. Você não vai estar com 40, você vai estar com 500, 400. Entende como o marcador ele faz? Por quê? Ele localiza uma inflamação diferenciada no seu corpo, né? Voltada para a área da mama. Existe marcador da próstata, existe marcador do útero, existe marcador da mama, existem vários marcadores. Então esse é um exame. De novo, vai depender do critério médico. No entanto, ele existe. Agora, existe um outro que é interessante caso você tenha uma história familiar. Por quê? 10% dos casos de câncer de mama são casos com fatores hereditários. E aí alguém falou assim, minha tia teve. A tia teve. Se a tia fez o diagnóstico de que esse câncer tem um componente hereditário, pede para o seu médico para fazer o BRCA1 e o BRCA2. Pois eu vou até ter que botar um nome para ver o seu nome aqui. Herbélia Nelise. Sim, tem. É o BRCA1 e o BRCA2. Por quê? Esses são genes mais comuns no câncer de mama. Então, quando a gente faz o painel genético, né, existe uma alteração ou no BRCA1 ou no BRCA2, né? E aí é um exame simples. Ou é saliva ou é exame de sangue, né? Você pode marcar para vir em casa para colher, né? E fazer o exame, né? Tem marcador. O único problema é que a maioria dos convênios não paga, tá? Porque ele ainda é uma informação complementar. Mas, dependendo do histórico, gente, é uma informação. É informação para a gente trabalhar preventivamente. Eu sempre falo o seguinte, vai fazer um exame. O que você vai fazer com o resultado? Se você for fazer alguma coisa com o resultado, faça o exame. Se aquilo só vai te deixar louca, maluca, não faz o exame. É igual mulher grávida, né? Tem aquela aminocentese que é invasivo, que vê um monte de coisa, né? E as pessoas ficam na dúvida se vai fazer, se não vai fazer. Eu faço uma pergunta muito simples. O que você vai fazer se der alteração? Vai tirar o bebê? Não tô entrando no mérito de julgar ninguém não, tá? Mas a pessoa tem que saber o que ela vai fazer. Porque senão é um grande sofrimento, né? Existem exames necessários numa gestação, como ultrassom, né? Aquele da nuca, que é importante, né? Esqueci o nome agora. Da nuca do bebê, né? Que você faz durante o ultrassom. São exames que têm que ser feitos. Mas existem exames invasivos que somente em gestações de risco, né? E se você quiser ter uma série de parâmetros, que ele deve ser feito. Mas é fundamental que a gente saiba o que a gente vai fazer com isso. Eu vou dizer, porque na época que a minha mãe fez o exame e deu negativo, que não tinha fator hereditário, o médico virou para mim e falou, se desse positivo, eu gostaria que você fizesse. E eu comecei a pesquisar. Eu não tinha filho, não tenho ainda, né? Agora acho que vai ser só os sobrinhos, né? Mas naquele momento eu tomei uma decisão. Se eu tivesse que fazer e fosse um fator genético, eu faria uma cirurgia de simplesmente esvaziar as mamas e colocar próteses. Essa é uma cirurgia que já foi muito questionada, mas é uma situação que pode ser feita. Só que eu sou aquela pessoa que eu faço a cirurgia em último caso. Se você me disser, tem que fazer isso,
Hoje, não, pode fazer ano que vem. Cirurgia que eu posso fazer ano que vem, eu não preciso fazer, vocês concordam? Eu acho que tudo que a gente tiver que abrir, mexer no nosso corpo, tem sempre um risco. Então, eu só vou fazer se for extremamente necessário. Não foi, ficou de lado. Mas é a gente saber o que a gente pode fazer com esses exames, né? Então, e ainda tem um outro exame, se a gente falar em preventivo, a gente faz lá o Papa Nicolau, né? Todo mundo sabe aquele momento que colhe o material. O que o Papa Nicolau pode trazer de informação? Ele pode suspeitar lá de um HPV, que é um sinalizador, exatamente, Amanda, de um câncer no colo do útero, né? E aí, gente, também vai se fazer um exame complementar do HPV, se eu não me engano, um PCR do HPV, para você, de fato, identificar. Até isso eu já fiz, gente. Que doido, né? Mas eu lembro que... Mas até hoje a gente não sabe por que deu uma alteração ali, né? E eu fiquei maluquinha, porque no colo do útero as coisas são um pouco mais complicadas. Tem, através do diagnóstico precoce, possibilidades? Tem, mas tem um nível de agressividade. Mas graças a Deus foi algo do exame em si, do primeiro, do preventivo, que teve alguma intercorrência, alguma coisa junto ali que não ajudou e não apareceu mais, graças a Deus. Bem, mas a gente está falando de prevenção, né? E aí, gente, a prevenção não são só os exames. A prevenção, e aí a brincadeira do perguntar como presentear a nossa saúde, é a gente parar para pensar como a gente está se cuidando. Algumas aqui nunca fizeram, ok, podem não ter os 40 anos, mas algumas aqui podem já ter, e isso não é uma prioridade. Tem que ser uma prioridade, tá? Eu não sei quantas de vocês vão ao ginecologista anualmente, mas essa ida anualmente, ela é um cuidado da gente. E priorize, se priorize, né? Porque normalmente a gente cuida demais do outro e esquece de cuidar da gente, né? Será que a gente está se cuidando? Bebendo água adequada, se hidratando. Aqui é água mesmo, tá, gente? Não tem jeito, é água. E eu bebo água o tempo todo, porque uma vez eu descobri que eu não bebia água quanto que eu tinha que beber. E aí eu me obriguei, passei a ter garrafinha mesmo, porque aí eu tenho lá 3 dessas pelo menos no dia que eu tenho que beber, né? E você vai bebendo, você vai bebendo. Primeira coisa, olhar como se cuidar. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. Na pandemia, a gente viu o quanto que a gente foi afetado pela saúde mental, principalmente. Ela afetou o nosso dia a dia. O isolamento, a gente não poder... E ainda afeta em alguns momentos. A gente ainda está privado de muitos movimentos. Ontem a minha avó, mãe da minha mãe, fez 95 anos. 95 anos, gente. Ano pra caramba, né? E bem pra caramba. Essa é a melhor parte. Ela me inspira. Ela tem WhatsApp, ela tem Facebook, ela manda mensagem todo dia, ela liga, começou a chover, ela liga para saber quem tá em casa, né? Ela tá ali antenada, né, com tudo que tá acontecendo. E aí a gente não se via há 7 meses. Eu tenho prima médica, eu sou da área da saúde, né? Então a gente tem uma série de cuidados. E aí a gente tomou uma decisão de que a gente faria ali no máximo 2 pessoas por vez. Não foi festa, mas os netos e filhos, né, para poderem estar lá. A gente fez aí um revezamento para poder ficar. Fiquei com ela 1 hora e pouquinho, foi bom demais. Só faltou o abraço, o beijo, isso faz falta e isso afeta a gente, né? O fato da gente não poder descer, agora a gente já pode, com todos os devidos cuidados, mas deve passar pela cabeça da gente aquele ônibus lotado, aquele metrô lotado, né? E a gente tá ali, a cabeça, ó, tá pensando em 300 mil coisas, né? Então,
a gente vai ter uma sequela mental, né, de um impacto na nossa saúde mental muito grande. E, obviamente, o que afeta a saúde mental afeta a nossa saúde emocional. Será que a gente está cuidando dela? Será que a gente está conseguindo olhar para a gente e interagindo melhor com esse ambiente? Ou será que a gente está desequilibrando geral, né? Outro dia, conversando, né, com uma amiga, professora também, eu fui falar um negócio, ela reagiu, eu falei, calma, amiga, né, aquela coisa assim, amiga, tô aqui, né? Ela, não, eu falei, calma, né? Porque a gente tá exaurido por uma série de fatores. E aí, não só mental, emocional, mas no físico. Quem realmente aqui conseguiu, durante a pandemia, cuidar da saúde física? Agora eu vi meu pai ali, ele fez uma bicicleta, né? Mas ele tem uma bicicleta dentro de casa. Eu não tenho. Aí depois eu descobri que agora se vende aquele triângulozinho que você prende a roda de trás, né? E você pode pedalar dentro de casa. Ok, vou comprar aquilo, porque a bicicleta eu tenho, só não é bicicleta de dentro de casa. Busque algo que você gosta, que te dá prazer, né? Mas que te ajude a ter um equilíbrio na sua saúde física. Ou como um médico outro dia brincou num site que eu adorei. Tem um cachorro, eu tenho, tá aqui, tá dormindo, gente. É que se eu virar, vai atrapalhar a imagem. Mas é uma labradora linda, maravilhosa, de 2 anos e meio, que tá num sono profundo ali. Linda, 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 minha filha. E ela me obriga a andar pelo menos 2 vezes por dia. É, porque cachorro que fica em casa não obriga a gente a sair. Cachorro grande obriga, né? E mesmo na pandemia, a gente anda dentro da garagem. Anda, e anda, e anda, e anda, né? Ela me ajuda na minha saúde física, emocional, mental, né? Ela é uma enorme parceira nesse sentido. Uma outra coisa que eu faço que me traz um grande equilíbrio é a meditação. A meditação é algo que me ajuda muito, né? Tem lugares que você fala para você fazer 2 vezes por dia, tem outros que fazem meia hora, 10 minutos. Tem técnicas diversas. Tem técnicas só de respiração, né? Será que isso te ajuda? Busca. Não, detesto meditação, isso não me ajuda. Leitura, música. Eu tenho uma amiga que a terapia dela é ligar a música. Ela tem lá uma... Não conseguiu o que, Vanice? Meditação? Depois me conta aí. A forma dela de trabalhar esse alívio é com música. Ela tem uma playlist que ela põe lá 40 minutos e ela, 40 minutos no dia, ela enlouquece dançando, dançando, dançando. E aquilo deixa ela bem. A gente precisa do equilíbrio. A gente precisa trabalhar. Então, bora dançar e cantar, bora fazer karaokê e dançar. Eu tinha um brinquedo de... Não era o PlayStation, era o Wii. O Wii tinha uma plataforma de dança e de aeróbica que você fazia dança junto com o negocinho lá. Eu me divertia, eu dava gargalhada fazendo aquilo. Porque eu errava, a minha mobilidade, né? Não é nem mobilidade, a minha... Ai, gente, qual é a palavra? Aquela coisa de imitar e fazer igual, né? Essa coisa de imitar e fazer igual eu não consigo, né? Eu não sou muito boa nisso. Não é que eu não consigo, eu não sou muito boa nisso, né? Mas eu ria, assim, era um momento de extravasar, de rir. Rir é bom demais. Eu sei que tem muitos filmes maravilhosos, encantadores pra gente ver no Netflix, no Apple TV, no Amazon Prime, agora na Disney, não sei aonde. Mas também tem filme besterol, gente. Assistir besterol de vez em quando também é bom demais. Rir é bom demais. Eu tenho uma rotina meio puxada. E aí quando eu termino de dar aula de noite, eu pego a minha cachorra, a gente anda, volta. Eu tenho alguns programinhas que eu assisto que é aquele besterol, aquele para não pensar, desaluviar, que eu brinco, né? Que você não quero pensar em nada, eu não quero refletir. O grande problema é que muitas das vezes a gente se obriga a ser bom em tudo e aí ocupar o nosso tempo
das formas mais perfeitas possíveis. Temos 10 minutos, maravilha. E aí nessa forma mais perfeita, você quer ver o livro ideal, o filme isso, aí você começa a ter que atender uma série de expectativas. Expectativas de quem? Do outro ou sua? Né? Esse olhar para essa expectativa, esse olhar, olha para você, qual a sua expectativa? Se permita no seu planejamento cuidar da sua saúde mental. Perfeito, Karina. Muitas doenças físicas surgem ou se agravam porque a gente não cuida da saúde mental. Exatamente. Então a gente está falando do Outubro Rosa, de fazer mamografia, ultrassom, maravilha. Mas o que a gente está fazendo? Ó, para cá. Tem gente que tem filho que só quer ter férias dos filhos e amam o filho, eu não tenho dúvida disso. Mas querem meia hora sem os filhos. Né? Querem um momento de dormir, pá, né? E mulheres e homens. E eu acabei nem falando tanto dos homens, mas assim, o autoexame pode ser feito, mas no homem isso não vai ser percebido. O homem vai realmente perceber mudanças diferentes e colorações diferentes. O homem, se tem histórico familiar, deve procurar um mastologista. Conversa com o seu urologista, obviamente, mas cuida sim, porque é raro no homem, é raro, mas é importante, tá? Mas mais importante é a gente cuidar da gente como um todo, é a gente se perceber como um todo, né? Às vezes a gente faz coisa demais, eu faço coisa demais, e eu sei que isso é um fator que eu tenho que mudar, né? Porque eu vou inventando, vou fazendo isso, vou terminar aqui, dou outra aula, aí tem uma hora que você... Quando para, o seu corpo sente, né? Só que eu não posso esperar o corpo parar, sentir. Eu tenho que me permitir cuidar dele diariamente, né? E diariamente vai a minha alimentação, vai o exercício, vai a minha leitura. Ah, eu consigo ver besterol todos os dias? Não! Semana que vem tem lá uns dias de feriado pra mim. Gente, tá tudo marcadinho de coisas que eu tenho que fazer. Mas eu encontrei algumas ferramentas. Eu falei da meditação, eu falei do dançar, mas agora eu encontrei no desenhar. Eu desenho mandala, eu amo mandala, eu me encantei com as mandalas. São perfeitas? Não, gente, tem gente que faz mandala muito mais bonita do que eu. Mas não tô nem aí, a mandala é pra mim. É pra eu me cuidar, é pra eu entrar em conexão comigo mesmo. É aquele momento em que eu me permito fazer algo pra mim. Tem gente que colore as mandalas, aí teve uma época que todo mundo assim, para que livro de colorir? Amo! Eu gosto de cores. Isso me faz bem. E as cores dão várias informações pra gente, mas eu sou a Mirna, né? Karina é Karina, Ivonice é Ivonice, Leide é Leide, né? A gente se sufoca de tantas coisas, como a Amanda acabou de colocar, que a gente não se percebe. E aí, se a gente cria tarefas no dia a dia para nós, vocês vão perceber o barato da história. Eu tenho várias ideias doidas ou insights para o trabalho no momento que eu estou desenhando. Por quê? Sabe por quê? Porque eu não estou pensando em nada. Eu estou num outro plano, eu estou numa outra sintonia muito mais ampla, muito mais gostosa. E essa despreocupação me permite eu me aproximar de outras coisas. Então tem alguém que a filha desenha mandala, vai lá desenhar junto, Nayara. Ou descobre que é outra coisa. Só que virou um hobby, gente. Ontem eu fui lá, comprei mais uma canetinha, comprei uma borracha diferente. Também vira, né, aquela... É um hobby. Eu já tive o hobby de pintar madeira, mas aí a madeira ela ocupa muito espaço, então quando eu tinha uma casa em Teresópolis, tudo podia ficar lá. Não tenho mais a casa. É muita coisa que eu preciso, né, de deixar montadinho e tudo mais. Deixei de lado. Me afetou. Não fiquei doidinha não, mas aquele momento que eu me cuidava ficou faltando.
E aí hoje eu encontrei algo que exige menos espaço, que eu levo para qualquer lugar. Ninguém vai achar se eu abrir aqui meu papel, meu compasso, meu lápis, fazer o desenho. E aí eu tenho o dia que eu me permito fazer mais desenhos, o dia que eu faço colorir, mas eu me permito. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se permitir. Se permitir cuidar da gente. Se permitir um momento pra gente, né? Se permitir aquele momento que é nosso, né? E aí, gente, a gente não pode esperar pirar. É antes disso, tá? É antes disso. É nesse momento. Às vezes, livro de colorir. Gente, eu sou suspeita. Livro de colorir. Agora tem umas canetinhas mais macias. Você tem lápis de cor que aquarela, então você pode molhar um pouquinho de água lá, o pincelzinho, né? Cada um pode achar um hobby, né? O seu hobby pode ser fazer, sei lá, ir pra praia e desenhar na areia por meia hora, se você morar perto da praia. Uma delícia, né? Ah, mas eu não moro perto da praia. Tá bom, vai lá no parque, vai lá no jardim, vai lá em qualquer lugar. Ou vai lá dentro do banheiro. Se tranca, é o seu momento, né? Ou aquele momento do banho. Quem nunca ficou no banho meia hora, assim? Esquece da coisa da água, é importante a gente cuidar da água. Mas será que eu não posso de vez em quando ter um banho mais gostoso? Aquele banho que faz máscara, faz massagem, faz isso. É isso, gente. A gente tem que se permitir fazer as coisas. E aí, beleza, Karina, isso mesmo. Uma coisa de cada vez. Eu fazia, telefona, liga, mulheres são multi, a gente é multi, a gente tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não tem as informações, talvez, que a gente precise. A gente não consegue se conectar com a gente mesmo. E a única coisa que eu quero que vocês façam, busquem uma coisa, obrigada, Carla, para se conectar. Eu só tenho 2 minutos, então não dá para eu dar mais ideias para vocês, né? Vai pintar dentro do banheiro, isso aí, gente. O quê? Vou contar um segredo para vocês. Uma vez eu tava tão cansada, mas tão cansada, eu fui para um motel para dormir. Fui para dormir, porque se eu fosse para casa não ia dar para dormir, né? E eu precisava dormir. Eu entrei, deitei, dormi. Foi estranho. Mas depois, quando eu finalmente consegui dormir, foi maravilhoso. Porque dormir é fundamental. E tem gente que não quer dormir porque perde tempo. Gente, não! Dormir é bom, dormir é saudável. O corpo precisa disso. Mas eu não preciso fugir para um lugar para dormir. Eu tenho que me permitir dormir. Tira a televisão de dentro do quarto. Assiste do lado de fora. Aqui já abriu que eu tenho 2 minutos, gente, aqui. Tá fechando. Busca um espaço, busca um lugar, busca o seu momento de fuga. Põe isso no seu planejamento. Esse dia, nesse horário, o paciente sou eu. E aí, nesse horário, eu vou me cuidar. Ah, vou desenhar. Vou, qual o problema? Ah, eu vou catar a latinha. Qual o problema? Ah, eu não vou fazer nada. Qual o problema? Eu vou meditar. Gente, eu vou dormir. Eu tô pintando minha casa. Aí tô lá pensando cor, isso e aquilo. Eu só penso assim, no meu quarto. Botei lilás, botei janela de anti-ruído. Eu quero meu espaço. É meu, fechou a porta. Acabou, né? Mas dá pra fazer lá em casa. Tem gente que não dá, né? Então, gente, maravilhoso vocês me inspiraram mais ainda. Não fazer nada é bom demais e fazer o que a gente gosta também. E ó, QR Code aqui, preencham quem não preencheu, vamos ver. Quando precisar a gente volta. Eu tenho 40 segundos para dar beijos para vocês e conseguir salvar a live, né? Então, ó, muito obrigada e Montreal, quando precisar, fala com a gente na Unileia, que a gente vem com o maior prazer e eu falo sobre tudo que me ajuda a lidar com o meu dia a dia. Beijo grande para vocês.